No canal, você que já acompanha o canal, muito obrigado pela sua audiência e que você possa estar também deixando o seu comentário, compartilhando, divulgando a mensagem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a lição que tem como tema Precisamos de Vigilância Espiritual. Eu já vou pedindo a você, meu querido colega professor, meu querido aluno, que você já tome nota de algumas dicas que vou estar dando na lição de hoje, para que você possa também utilizar na sala de aula e assim ser bem sucedido. A primeira dica que eu quero dar para você é para você focar no texto bíblico. É muito importante que o professor ele foque no texto bíblico, ele estude o contexto da passagem bíblica para que possa ter o entendimento daquilo que a passagem quer dizer. No caso aqui, nós estaremos estudando a parábola dos dois servos, que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. Se nós formos observar, essa parábola está inserida em um contexto onde Jesus está falando sobre a sua volta, ou os fim dos tempos. Então, é importante que o professor entenda o que há, vamos dizer assim, como pano de fundo desta parábola, para que ele possa entender em que contexto Jesus citou essa parábola. Então, eu aconselho a você, professor, se não fez, mas que vem estar fazendo, vai estar lendo o capítulo inteiro, o capítulo 24 inteiro do livro de Mateus, se possível 25 e 26, onde o Senhor está abordando temas escatológicos. E aí sim você vai ter realmente uma noção exata do que o Senhor estava querendo dizer. Então, o texto áureo da lição se encontra em Mateus 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática da lição diz: mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para a tentação e encontra brechas e nos conduz à derrota espiritual. Então, é muito bom nós termos em mente também o texto áureo e a verdade prática. É bom, o ideal é que nós venhamos, como professor de escola dominical, ter decorado o texto áureo e a verdade prática. Agora, o objetivo geral da nossa lição, que é conscientizar a respeito da necessidade de vigilância espiritual. Então, levar aos nossos alunos a necessidade que eles têm de estarem conscientes, de estarem entendendo a importância de estarem em constante vigilância. E o objetivo específico do ponto 1 é interpretar a parábola dos dois servos. Do ponto 2, reafirmar a necessidade de se ter vigilância. E ponto 3, valorizar o exercício do discernimento. Tá certo? Então, tendo já em mente o texto bíblico, tendo o texto áureo, a verdade prática e os objetivos geral e específico da lição, nós partimos agora para a introdução da nossa lição. Na introdução da nossa lição, diz assim: o texto da leitura bíblica em classe está inserido no centro de um conjunto de ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A parábola que vamos estudar é o tema central desse conjunto, ou ciclo de ensinamentos, que se inicia no versículo 3 do capítulo 24 e se estende até o último versículo do capítulo 25. É interessante nós observarmos uma coisa, que essa lição de hoje, ela não encerra hoje, mas na lição do próximo domingo, a lição número 11, que vai falar sobre a parábola das 10 virgens, é uma continuação sobre o assunto da vigilância. Então, se nós pararmos para observar, Jesus, ele não disse o dia e a hora que ele iria voltar, mas ele deixou bem claro que os discípulos deveriam estar preparados para a sua volta. Por isso, a importância de estarmos alertas, vigilantes. Segundo o comentário bíblico Bacon, existem duas classes de pessoas no mundo: aquelas que estão vigiando e as que não estão vigiando. As que estão vigiando, elas estão
preparadas para a volta de Jesus. As que não estão vigiando, elas estão desapercebidas e quando Jesus voltar, elas serão pegas de surpresa. Então, são basicamente essas duas classes de pessoas que existem no mundo. E nós vamos observar as figuras ou exemplos desses tipos de pessoa nessa parábola dos dois servos. Um servo que era fiel, que era prudente, e o outro servo que era mau, que era negligente, que era espancador. Então, para que nós venhamos adentrar realmente na lição, é preciso nós fazermos essa abordagem e mostrarmos para o nosso aluno o contexto da parábola para que ele possa, sim, estar a par do que a parábola quer ensinar. Sendo assim, nós partimos para o primeiro ponto da nossa lição, que é interpretando a parábola dos dois servos. No subtópico 1, nós vamos ver que fala sobre o servo bom e fiel. Interessante observar que a parábola tem um senhor e a parábola tem dois servos. E o primeiro, ele tem essas características de ser bom e ser fiel. Essas características da bondade mostra alguém que estava disposto a fazer aquilo que era correto, aquilo que era certo. E a fidelidade mostra alguém que está disposto a cumprir até o fim uma missão que foi lhe entregue. Então, bondade e fidelidade andam juntos na vida do servo que está vigilante. Isso é importante destacar. Nós vamos aqui ver no comentário da lição que o pastor comentarista ele diz assim: o primeiro, fiel e prudente, confiado em uma posição superior, esforça-se para realizar zelosamente a tarefa recebida. Porém, ele sabe que não é administrador geral da casa, mas apenas um despenseiro. Então é importante nós frisarmos aí essa característica do servo fiel. É alguém que está disposto a servir, é alguém que cumpre corretamente aquilo que lhe foi designado, é alguém que assume uma posição de destaque, mas nunca ele vem a achar que ele agora é o dono da situação, é o dono do pedaço, como diz alguém. Não, mas ele sempre continua entendendo que ele é apenas um servo, ele é apenas um mordomo, ele é apenas um administrador dos bens do seu senhor, que partiu, mas um dia o seu senhor vai voltar para requerer aquilo que ele confiou ao seu servo. Então ele tem isso em mente, por isso procura ser zeloso na sua obra e no seu feito. Ok, pessoal? Então, beber uma água para, vamos dizer assim, para estabelecer, e nós podemos ir para o segundo subtópico. Estamos aqui acelerando um pouco para a gente poder pegar as coisas importantes da lição. Vocês sabem, não tem como fazer um vídeo longo para comentar tudo, até porque não seria produtivo, mas a gente vai pegando as partes mais importantes. Segundo subtópico, o mau servo. Então, é claro que seria muito bom nós frisarmos muito no servo bom, mas é muito bom também nós frisarmos o servo mau. Para quê? Para que nós venhamos estar por dentro daquilo que não devemos fazer e não devemos ser. Então é preciso eu conhecer para mim não praticar, para mim não fazer. O servo mau. A parábola não ilustra somente o perfil do servo fiel, prudente, pois mostra quão antiético um servo pode ser quando colocado em posição superior à dos serviçais durante a ausência do Senhor. Preste bem atenção, enquanto o servo bom e fiel é colocado em uma posição de destaque e ele se mantém fiel ao seu Senhor, mesmo o seu Senhor aparentemente demorando a voltar. Por outro lado, o mau servo da parábola, ele pensa assim: não, o meu Senhor demorou, o meu Senhor tarda a vir, então eu vou aproveitar. E no versículo de número 48 do capítulo 24 diz: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não sabe e hora que ele não sabe. Ou seja, um dia que ele não espera e hora que ele não sabe. Isso retrata o quê? Alguém que estava esperando apenas um momento para se revelar quem realmente era.
Então, quem sabe eu posso conjecturar aqui que aquele servo na frente do seu senhor ele mostrava uma coisa, mas quando o seu senhor partiu e ele agora se vê numa posição de autoridade, ele revela quem realmente ele é. Ele passa agora a espancar os seus conservos, ele passa agora a viver dissolutamente em bebedeiras, né, em glutonarias, isso revelando quem realmente ele é. Ele estava esperando apenas um momento para revelar quem ele realmente é. Isso é característica do mau servo, do servo negligente, do servo que apenas faz as coisas pela metade ou para agradar apenas aos homens. E quando aquela pessoa não está, ele faz da maneira que ele quer. Então isso traz um ensinamento muito grande para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós, enquanto estamos sob olhares dos nossos líderes, nós procuramos fazer as coisas certas. Olha o que eu estou dizendo, nós. Mas quando muitas vezes os nossos líderes não estão perto, nós fazemos as coisas da forma que achamos correta ou muitas vezes deixamos de fazer. E existe aqueles que quando recebem uma posição de autoridade, eles se revelam orgulhosos, eles se revelam pessoas truculentas, pessoas que oprimem aqueles que estão em posição inferior. Então, aí se concretiza ou se realiza aquele ditado que diz: dê poder ao homem e ele vai revelar quem ele realmente é. Então o mau servo é aquele que recebe o poder, mas que usa o poder de forma errada, de forma negligente, de forma egoísta, de forma onde ele vem agora oprimir aqueles que estão em posição inferior. Um exemplo que não deve ser seguido pelos servos de Deus, pois nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele nos deu os talentos, nos deu responsabilidades, nos deu autoridade, muitas vezes até sobre o rebanho do Senhor, e nós devemos usar desses talentos, essa autoridade com fidelidade, bondade e lealdade ao nosso Senhor, sempre também com humildade, nunca querendo se sobrepor àqueles que estão em posição subordinada a nós, nunca para pisar alguém, nunca para querer mostrar que somos melhores do que os outros, mas tratarmos as pessoas bem e assim agirmos como um servo bom e fiel. Então, terceiro subtópico, o destino escatológico. Como vimos, o primeiro servo, por sua fidelidade e bondade, será promovido, enquanto o outro, por sua maldade e prevalecimento, será jogado para casa. Fora de casa. Isso revela o que, meus queridos? Que há recompensa para o servo fiel. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:51, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, vale a pena ser fiel. Vale a pena obedecer à ordem do Senhor. Vale a pena usar corretamente os talentos e os dons que Deus nos deu. Por quê? Porque tem uma recompensa. Então, a recompensa para o servo fiel, há galardões, há bênçãos, mas também a recompensa para o servo infiel. Qual é a recompensa para o servo fiel? É a vergonha eterna, é o desprezo eterno, é a reprovação eterna, pois nós vimos aí no versículo de número 51 que o Senhor, quando volta e vê aquele servo negligente e mau, ele diz que vai separar e vai destinar sua parte com os hipócritas e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a recompensa para o servo fiel, mas também a recompensa negativa para o servo infiel, mau e negligente. Aí nós já entramos no que concerne a parte escatológica desta parábola, que é revelar o destino eterno daqueles que são fiéis a Deus e daqueles que são infiéis a Deus. Os que são fiéis a Deus, os que são servos obedientes e leais, têm como destino eterno a vida eterna com Deus. E os que são desobedientes, os que são maus e negligentes, vão receber o quê? Condenação eterna. O destino é o lago de fogo. Então, meus amados e queridos irmãos, isso fala da parte escatológica do ensinamento do capítulo 24.
Eu destaquei aqui o que o comentarista colocou. O servo bom e fiel é aquele que se mantém ocupado, procurando sempre cumprir fielmente as suas tarefas. Isso é fundamental. O servo fiel, ele não é ocioso, ele não é preguiçoso, mas ele procura estar ocupado, porque ele espera o seu senhor e ele sabe que quando o seu senhor vier, quer o achar ocupado, trabalhando, produzindo para ele. E ele diz aqui, por outro lado, o mau servo é irresponsável, prevalecendo da confiança, abusa da posição e mostra-se indigno da posição que o seu senhor lhe confiou. O mau servo, ele não está preocupado com a volta do seu senhor. Ele acha que o seu senhor tarde virá, ou quem sabe que nem virá. Então, ele leva a sua vida de forma dissoluta, despreocupada. Para ele, tanto faz como tanto fez. E por isso, ele vai ser envergonhado, ele vai ser surpreendido. Ok, pessoal? Então, frisem bem essas características aí do ponto 1. A síntese do tópico 1 diz assim: a parábola dos dois servos contrasta a postura de ambos, mostrando o que deve ser feito e o que é obrigatório a evitar, ok? Segundo ponto, meus queridos, um chamado à vigilância. Vocês lembram que no começo eu disse que no comentário bíblico Bacon, do livro de Mateus, ele diz que existem dois tipos de povos na terra, os que vigiam e os que não vigiam. E na vigilância, nós vemos um ensinamento de Jesus, né, a respeito de estar atento. Então, inclusive, na verdade prática, mostra que não basta apenas nós orarmos, mas é preciso orar e vigiar. Existem muitas pessoas que oram bastante, mas que vigiam um pouco. E aí elas são levadas ou infelizmente elas vêm a tropeçar, a cair. Por quê? Porque muitas vezes é alguém que ora bastante, mas não controla a sua língua. Muitas vezes é alguém que ora bastante, mas não controla a sua visão. Muitas vezes é alguém que ora bastante, mas não controla a sua audição, aquilo que ouve. Muitas vezes é uma pessoa que ora bastante, mas quando sai da igreja, ela dá vazão aos seus sentimentos, às suas emoções, à sua carne. Então, é preciso haver vigilância. Jesus, quando estava ali prestes a ser preso e levado para ser condenado e crucificado, ele convida ali os discípulos para vigiar com ele, para estarem atentos. Ele diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos em nós a natureza humana, que ela nunca, vamos dizer assim, vai perder o seu poder enquanto estivermos aqui na Terra. É algo que todos os dias temos que lutar, devemos estar realmente batalhando contra ela, crucificando ela. Inclusive, há uma ilustração que diz que o cristão ele deve levar a sua cruz durante o dia, colocar ela do lado da cama quando for dormir, entregar ao Senhor em oração o seu dia, agradecer pela vitória, mas quando amanhecer o outro dia, orar, pedindo Deus para lhe abençoar e dar um dia de vitória, pegar a cruz do lado da cama e seguir a caminhada. Por quê? Porque cada dia nós temos que renunciar levando a nossa cruz, ok? E a vigilância ela é fundamental para que não venhamos ser enganados pelo maligno. Meus queridos, o segundo subtópico diz, ninguém sabe o dia. Então, aí acrescenta a necessidade da vigilância, porque não se sabe o dia. Muitos na história, pregadores, profetas, se levantaram dizendo que Jesus iria voltar tal dia, marcaram data, pessoas se reuniram em montes esperando a volta de Jesus, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o dia e nem hora foi deixado para nós sabermos. O que Jesus foca é a importância da vigilância, estarmos atentos aos sinais da sua volta, mas jamais determinarmos o dia e a hora. Então, porque não sabemos o dia e a hora, devemos estar alerta, preparados para que possamos subir para o céu de glória, sermos arrebatados, não sermos pegos de surpresa. Ele vai dizer aqui, no comentário, algo bem interessante. Como não sabemos quando Jesus haverá de vir, devemos estar sempre preparados,
pois estar preparado a qualquer momento para a volta de Cristo é parte da responsabilidade básica de todo discípulo autêntico. Foque bem a palavra responsabilidade. Eu costumo dizer que quando o crente aceita Jesus, ele deve procurar saber qual é a sua responsabilidade como crente, o que ele deve fazer como crente, qual é o seu dever. E entre tantos deveres do crente e responsabilidade, a principal é estar preparado. Como está preparado o missionário Esdras para a volta de Jesus? Está em Cristo, está ligado nele, está focado nele, está buscando nele. É a forma de estar preparado. E assim, estarmos vigilantes, alerta. Uma das características da ansiedade é deixar a pessoa alerta. Então, nós devemos ser ansiosos pela volta de Jesus, assim como a igreja primitiva. Ela estava na expectativa iminente da volta de Jesus, então todos os dias eles estavam atentos, olhando para o céu. Será se é hoje que Jesus vai voltar? Será se é hoje? Então a igreja do século XXI ela deve voltar a ansiar pela volta de Jesus, porque assim ela estará alerta e assim ela não será pega desprevenida. Amém? Síntese do tópico 2. A vigilância é imprescindível, porém ela só poderá servir para algo se a vida da pessoa for pautada na postura do servo fiel e prudente, ok? Terceiro ponto, para nós concluirmos, vivendo com discernimento. Subtópico 1, vida dissoluta. Nós vimos que o servo mau e negligente vivia uma vida ao seu bel prazer, oprimindo aqueles que estavam abaixo dele, na bebedeira, na glutonaria, nas farras, podemos dizer assim. Era uma vida dissoluta. O que